Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da 15ª semana do tempo comum, vamos vivenciar a alegria de Deus em nossos corações pela santa palavra do Evangelho. E assim, vivendo a santa palavra, com certeza, Deus caminha conosco ao nosso lado e nós aprendemos de Deus qual é a sua vontade. O Evangelho dessa sexta-feira, o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de 1 ao versículo 8. Assim diz para nós o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei, em que dia de sábado, no templo, o sacerdote viola o sábado, sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. E se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não tereis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, olhamos bem, poderíamos até então nos deter só nesta palavra quando Jesus vai dizer: quero a misericórdia e não o sacrifício. Não tereis condenados os inocentes. De fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Deus nos pede e Deus quer para cada um de nós a misericórdia. Deus não quer o sacrifício, que nós nos sacrificamos por Ele, porque uma vez por toda, Jesus foi aquele que veio e se sacrificou por todos nós, para nos resgatar da morte e também nos libertar dos pecados. Porém, é necessário que nós também abraçamos essa graça de Deus e vivenciamos no nosso coração e anunciamos essa misericórdia de Deus. O Senhor é aquele que é um Pai bondoso, um Pai misericordioso, que enviou o vosso Filho para a salvação da humanidade. Portanto, quando os fariseus começam a indagar a Jesus, porque os discípulos deles quebravam espigas nas plantações e comiam, dizendo que era um dia de sábado e estava contra a lei, Jesus vai realmente mostrar para ele se eles de fato não lembraram o que Davi tinha feito no templo, que entrou na casa de Deus com os seus companheiros, comeu todos os pães e que de fato os pães eram para os sacerdotes e não para eles. Portanto, ele vai dizer: aqui está quem é maior do que o templo. Aqui está quem é maior do que o templo, aqui está o Senhor do sábado. Portanto, o templo foi feito para nós vivenciarmos a graça de Deus, para nós nos reunirmos como os filhos de Deus. Porém, nós não podemos desfazer do irmão, não amar o irmão, porque estamos no templo. Porque do que adianta vivenciar o templo de Deus, porém não ser templo do Espírito Santo, não ter um coração aberto para o perdão, para o amor, para a misericórdia. Por isso que ele vai dizer: eu peço a misericórdia e não o sacrifício. Não adianta nós andarmos na igreja, colocarmos joelhos no chão, mostramos que somos pessoas de oração, mas o coração cheio de ódio, o coração que não ama, o coração que não perdoa, o coração que não é capaz de maneira alguma de ter de misericórdia do outro e não ter compaixão uns para com os outros. Portanto, o Senhor vai dizer: aqui está quem é maior do que o templo.
eu peço a misericórdia. E quantas vezes nós não somos misericordiosos? E quantas vezes nós não perdoamos? Se temos de usar da misericórdia, nós criticamos, nós desfazemos do outro. Portanto, devemos analisar se de fato nós estamos amando a Deus, se de fato nós estamos no caminho de Deus, ou se estamos perdendo este caminho. Criticamos todo mundo, porém não olhamos os pecados que nós cometemos. Portanto, amados irmãos e irmãs, de fato, se nós vamos olhar quando Jesus vai afirmar o Filho do Homem é o Senhor do sábado, o templo e o sábado abrange as categorias de espaço sagrado e do templo, o dia sagrado. Jesus é o verdadeiro templo, isto é, nele habita a plenitude da divindade. Ele é o lugar onde a natureza divina está em plena comunhão com a natureza humana, numa só pessoa. Então, Jesus é o templo por excelência. E assim, quando Jesus vai demonstrar que ele é esse templo por excelência, maior, ele é maior do que o templo, é porque ele fala do templo do Espírito Santo. Por isso que Jesus, assim no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 ao 22, Jesus vai afirmar que o sinal que ele dará será de construir em 3 dias o templo, que eles destruirão, né? E o Evangelho, de fato, Jesus vai falar do templo do seu corpo, templo do Espírito Santo. Ele mesmo designa a sua paixão como a hora para a qual ele veio a este mundo. É Jesus que demonstra e diz qual é a hora. Não somos nós cabíveis e achar de julgarmos que somos melhores uns do que os outros. E assim, esse tempo de construção, Jesus vai dizer, é na ressurreição que tudo fica claro, que ele é o templo verdadeiro e o dia no qual repousamos. Tudo se completa no nosso Deus. Jesus é aquele que é o templo verdadeiro e nele se completa o dia. Por isso aqui está maior do que o templo e sobretudo eu sou o Filho do Homem, é o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Assim diz Jesus para nós, porque ele é o templo vivo e ao mesmo tempo é nele que nós repousamos. Ele é o dia, se é o caso, o dia do Senhor, o dia Dominus que nós conhecemos é o dia do Senhor. No Senhor está o templo e no Senhor está o dia que nós repousamos. Portanto, amados irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, cheio de alegrias, conhecemos a grande graça de Deus em nossas vidas e permanecemos nele. E não devemos, de maneira alguma, querer os sacrifícios dos outros, e sim oferecer a misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa sexta-feira cheia de fé e de esperança.